Graça e paz. Mais uma vez, uma quinta-feira, nosso pequeno discipulado, estudo bíblico, falando sobre a novela Gênesis. Eu sou a pastora Dircileia, Igreja Metodista em Vila Paulistana. E aí a gente vai lembrar que esta semana nós vemos, e os assuntos são muito importantes, relacionamentos. Ou melhor, um assunto só, que mostra várias questões. Primeiro a gente está falando do próprio Terá e sua família. Ele disse que não mudaria, ele disse que ele amaria a sua esposa, ele disse que ele continuaria servindo ao único Deus. Mas ele mudou. Como a gente falou a semana passada, pequenas atitudes e ações tiraram ele da reta, tiraram ele do caminho. Ele agora é quase um idólatra, ele admira a sacerdotisa e ele gosta de oferecer, de certa forma, agrados aos deuses. Para tudo isso, para garantir a sua fama, o seu prestígio, a sua ascensão profissional. Ele agora é um homem conhecido, ele agora é um homem de negócios, ele agora é um homem que cuida e todo mundo conhece Terá. E aí a gente percebe que relacionamentos são complicados e ao mesmo tempo muito importantes para nós. Nós temos relacionamento com as pessoas. Deus tem relacionamento conosco e nós também temos relacionamento com Deus. Se nós traímos as pessoas que nós vemos, imagine a Deus. E aí vem a questão dos relacionamentos da infidelidade. E aí Terá acabou destruindo a sua família, os filhos, a esposa, e ela mesma diz: você trouxe a desgraça para nossa casa. A gente não pode esquecer que hoje em dia a gente sabe muito bem que os relacionamentos muitas vezes são por incompatibilidade. Eu e mamãe, papai e mamãe, mamãe e papai, a gente não se dá bem, a gente briga muito, a gente vai se separar. Difícil para os filhos, mas até que há um entendimento. Mas quando tem a palavra traição, todo mundo sofre muito. As crianças sofrem demais. E nós que somos professores, a gente percebe, né? Que a criança chega na escola com a cara totalmente fechada, triste o semblante. E assim acabrunhada, porque ela está triste. Porque houve uma traição na casa dela. Ou foi da mãe, ou foi do pai. E aí a gente percebe que não dá para ser feliz. E não tem felicidade. Porque alguém traiu a nossa confiança. E as crianças sentem isso, né? É um momento bem difícil, bem decepcionante. E aí a gente pensa, e este momento de infidelidade nos leva a pensar no nosso relacionamento com Deus. Temos sido fiéis, não temos adorado outros deuses e não adorado ao nosso Deus? Muito bem. E aí a gente percebe também nesse relacionamento que a mulher, que é a tal da sacerdotisa, que gosta de Terá, ela faz de tudo para envolvê-lo e diz que ama. Quem ama não fica feliz com a infelicidade dos outros. Não dá. E aí a gente percebe que ela mente, ela tem um gênio e ela se apresenta como boazinha porque ela é a outra que vai entrar na família. A esposa fica muito chateada com isso, mas este amor que esta amante mostra é justamente mostrando que ela é uma mulher mais bonita, uma mulher mais perfeita, uma mulher que entende, e aí as mentiras vão surgindo, e aí o marido vai olhando mais para ela e vai deixando mais a esposa. E é interessante a gente perceber que quando a gente semeia mal, o mal, a gente vai colher o mal. E é isso que vai acontecer. Tanto com Terá, tanto com a mulher que é amante. Porque, infelizmente, eles estão colhendo infelicidade, mentira, falsidade, né? E aí a gente percebe, então, que, infelizmente, Terá deixou de ser justo. Ele não é mais aquele homem que acredita no único Deus. E é interessante a gente perceber que a injustiça,
ela é uma forma de reconhecer que nós somos culpados, mas também temos que arcar com as consequências de tudo que a gente faz. E aí, quando a gente semeia o mal mesmo, a gente vai colher. Quando a gente semeia a tristeza, a gente vai colher. A gente poderia ajudar as pessoas, a gente poderia mudar a atitude, pedir perdão, mas muitas vezes não fazemos ou não se faz. E Deus ama justos e injustos, Deus perdoa justos e injustos. É só você voltar ao Senhor. E aí a gente lembra hoje que toda essa questão de traição, de infidelidade, o Senhor hoje ama de tal forma que Ele enviou Jesus para que nós pudéssemos ser livres, para que a gente pudesse pedir perdão, se arrepender e voltar a Deus. E ser salvos. E ter liberdade. E ser justificados, porque o justo é aquele que é justificado pelo Senhor, que recebe bênçãos, que recebe um pouco mais da presença do Senhor. E aí então a gente percebe que depois de tudo isso, a Mate, como esposa, ela praticamente acaba mostrando a insatisfação dela e o próprio marido fica frustrado com isso. E ele percebe que tem imperfeições no casamento dele e por isso então que ele gosta do outro, ele gosta da outra pessoa que aparece na vida dela. E a gente não pode esquecer, ele disse que não mudaria e mudou. A gente percebe também nesse capítulo, falando de relacionamentos, a briga dos sacerdotes, principalmente daquele que quer o lugar do sacerdote, que é o sumo sacerdote. E a gente não pode esquecer que sacerdote é aquele que tem um relacionamento com Deus, com os deuses na época, vamos dizer assim, porque eu estou falando da cidade de Ur. E aí, assim, ter poder, ter fama, é algo tão importante para o ser humano, e ele vai em busca disso. Se ele precisar matar, se ele precisar destruir, se ele precisar derrubar, ele faz em nome da fama que ele quer, em nome da liderança que ele quer, em nome da fama e do poder que ele quer. E aí, claro, eu faço qualquer coisa. E eu já disse antes, há consequência para cada ato. E aí não interessa se os deuses querem isso, se estou errado ou se não estou errado. Eu quero ser igual ao outro. Eu quero estar no lugar do outro. Eu quero o mesmo poder e a mesma fama que o outro. Relacionamentos também acontecem isso. De amizade, de chefe, de patrão, de patroa, mesmo dentro de casa, que a gente percebe isso, de irmãos. E aí a gente vê que muitas pessoas hoje agem com violência para poder ter as coisas para si, né? Como essa novela está mostrando o começo das coisas, o Gênesis, a gente vai entendendo que hoje nós também discutimos e brigamos e muitos vão à violência física mesmo, de fato, para justamente ter o que o outro tem. O ciúme, a inveja, né? O querer ter o poder do outro. E uma outra coisa interessante que aparece nessa história que está mostrando um pouquinho da infância de Abrão. E ele tá com o irmão dele, Ará. São só os dois ainda. E parece que ele é um menino muito fraco, que ele é um menino medroso. Mas a gente não pode esquecer que Abrão, lá na frente, ele é o pai da fé. Ele é aquele que tem uma calma tremenda ao levar o filho para ser sacrificado. Lembra da história? E aí a gente percebe então que ele não é medroso. Ele não tem medo dos deuses, por exemplo. Porque ele sabe que os deuses são nada. São várias estátuas. E a mãe dele ensina isso. É interessante que mostra o quanto que a mãe dele ensina sobre Deus, sobre fé, sobre o Deus único, né? E a fé para a vida dele, né? E é interessante que apesar de toda a tribulação, da briga até com o outro menino, que é o filho do rei, né? Ele se mantém fiel. Ele não é medroso, ele é um menino manso, ele é um menino que sabe conversar, que sabe falar. Ele está aprendendo, né? Na escola lá. E é claro, como bom adolescente, que a gente sabe muito bem hoje, olha os relacionamentos, né? Tem aquela questão do bullying. Ah, você não consegue. Ah, você não pode. Ah, eu sou mais forte do que você. E aí
vem, né, toda essa condição. E o irmão, muito presente. Eu amo meu irmão, eu não vou deixar nada acontecer com ele. E é aquele lance, eu protejo, eu fico vigiando, eu falo onde que ele tá, porque é perigoso pro meu irmão. Muito interessante tudo isso, né? E aí a gente percebe que essa história tá mostrando, então, a idolatria do pai. O pai não era, virou idólatra, e o filho que nasce, ele aprende a amar a Deus. Ele aprende que Deus é um só. Ele aprende que a sua fé é nesse Deus. E aí mostra então essa infância, esta mãe que cuida, esta mãe que ensina, para que de verdade Abrão entenda que a idolatria não faz parte da vida dele, né? Sofreu bastante com a questão do relacionamento dos pais, tem sofrido com o relacionamento por ser adolescente, tá conhecendo aí uma nova vida, sei lá, diferente. E aí a gente percebe então que todas essas questões de relacionamentos foram mostradas essa semana. Família, amigos, poder, justamente né, da profissão. E a gente tem que tomar cuidado. Nós precisamos sim ouvir e praticar o que a gente aprende. O Senhor nos chama para sermos livres. O Senhor nos chama para que a gente se arrependa, volte atrás dos nossos pecados e viva uma vida digna junto com Ele. Seja justo, seja justificado. Apesar de todo pecado, Jesus apaga todo pecado e nos leva de volta a Deus, nos leva de volta à fé, nos leva de volta aos braços do Pai. E que a gente aprenda isso, que a gente saiba e perceba que ainda eu preciso cuidar de mim, da minha boca, do meu pensamento, do meu sentimento, do que tem à minha volta, dos meus relacionamentos, para que de verdade eu não mude diante do Senhor. Eu não posso prejudicar a minha família, eu não posso prejudicar Deus, porque eu sou testemunha viva daquilo que o Senhor tem feito. E se eu caio, se eu entro em tentação, é porque eu não soube lidar com isso. Eu não soube buscar, nem me arrepender e nem me colocar na presença do Senhor. Então, é um momento interessante dessa história que nos lembra isso. E aí, ontem alguém fala assim, Terá era o pastor que virou nobre. Ele era simples e agora ele só tem a riqueza junto dele. E a riqueza, nós sabemos que é o mal do século, de muitas questões, principalmente nas questões de violência e de poder. Que o Senhor nos abençoe, que a gente pense sobre isso, que a gente de verdade tenha um relacionamento com Deus, de verdade, sério, para que a gente possa ter um relacionamento com os amigos, com o chefe, com as pessoas da família, com o esposo, com a esposa, com os filhos, também sadio, em nome de Jesus. Amém? Deus, ensina-nos, perdoa-nos, ajuda-nos. De verdade a gente erra, mas nós queremos nos arrepender. E que o Senhor nos ensine a viver relacionamentos saudáveis, relacionamentos contigo em primeiro lugar, sabendo que o Senhor é Deus que cuida de nós e que está conosco o tempo todo e que tem um amor gracioso para conosco, nos perdoa, nos faz novas criaturas e que a gente aprenda a viver também este amor, a perdoar, a amar, a ser fiel uns com os outros, ter uma palavra única para que de verdade o seu nome também seja honrado, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo te abençoe, te guarde, te fortaleça, te encha da sua graça, da sua fidelidade e que você sinta a sua maravilhosa paz, hoje e sempre. Aleluias. Amém. Que o Senhor te guarde. Uma boa semana e a gente se vê semana que vem.